Salve rapaziada, estamos finalmente de volta! No mundo onde o nosso protagonista viu o fim de tudo, mas voltou no tempo, roubou o coração do dragão na correria para ficar fortão e agora acabou de matar o dragão azul, além de passar de vapo no altar a princesa do reino e também agora a sua futura mulher. Então, anteriormente, no vídeo passado, Branquelão já tinha jogado ela na cama para fazer aquilo que vocês sabem bem o que é, enquanto falava que ela nunca esperou ter alguém ao seu lado por esse caminho espinhoso. Depois disso, mostrava a nossa freira, que estava uns 20 capítulos sem aparecer e foi esquecida lá no começo da obra. Só que pra ela, a abobrinha deu bosta, né? Alguém jogou ela no chão perguntando quem deu esse veneno pra ela. Daí depois, no outro dia, o Dariel tava treinando, pensando sobre a sua irmã Kiara, porque quando a mamãe Elfa deu à luz, ela disse que a Kiara nasceu com um monstro diferente dos outros e terá que deixar a floresta um dia. E talvez esse monstro que ela fala deve ser por causa do olho, já que ela tem um olho de cada cor, e é por isso que ela tá querendo ir com o Branquelo, porque é melhor que deixar a floresta sozinha. Mas mesmo assim, o Dariel tava preocupado que ela tava triste no banquete. Então no final ele não entendia se ela estava incomodada com os rumores que os outros espalhavam, já que ela é alguém que não deve ficar na floresta. Aí ele acertava mais uma flecha no meio da jota e a sua mãe chegou falando que é impressionante. Ele perguntava o que ela fazia aqui de fora. Mas na verdade ela e o papai estão aqui para ver ele. E isso é porque ela queria ouvir a voz do Dariel. E aí ele até agradece o Branquelo porque com a ajuda dele ele não ficou sem o cafuné da sua mãe. Ela perguntava depois por que ele tá tão tenso assim quando tá disparando as flechas. E por isso ela mandava ele confiar na sua volta, já que ele não está mais lutando sozinho. Daí a mãe Elfa falava que durante o treinamento para elevar a lua, ele vai ter que deixar a floresta com a Kiara. Aí depois mostrava o coitado do Philip correndo, porque tinha uma carta urgente para a princesa. Mas quem abriu a porta foi o Branquelo bombado. O Philip já ficou até meio desnorteado da cabeça vendo aquela cena. Até que ele lembrou da importante e mandava acordar a princesa porque tem uma reunião urgente. E assim um tempo depois a reunião teve que começar. Mesmo que ontem todo mundo encheu a cara. A Opélia ainda estava meio tonteada com essa ressaca. Daí a Altar veio falando sobre o que foi decidido na reunião com a Rainha Elfa. A Kiara e o Dariel se tornaram membros da equipe e já estavam se apresentando pro povo. Achou que eu sozinha, né? Tô junto. Ah, vai se fuder. Então mostrava que de manhã ela perguntava pra mãe por que ela tá recebendo isso. Mas isso é porque ela nasceu com um destino diferente dos outros, o de trazer uma nova vida. E por essa ser a última semente da árvore da vida, a mamãe quer que ela cultive como a última grande rainha da floresta. E até o papai tava ali para apoiar. Aí a mamãe continuou falando que no incrível futuro, ela encontrará um método para acabar com o destino cruel da sua tribo e eles no final vão sobreviver. E a única pessoa que pode fazer isso é a Kiara. Ela fala que ela é um milagre que os dois desejavam e por isso que ela no final agradecia os seus pais. Daí voltamos na princesa, porque a partir de agora eles terão missões e reuniões para ir. Só que falando na parte importante, o mundo está de ponta cabeça. O Philip falava que vai explicar o negócio. A carta foi enviada por um membro que está na terceira paróquia. E como todos já sabem, quando o Lucius voltou da tumba, ele selou a terceira paróquia para ninguém entrar e nem sair de lá. O Branquelo pensava que o mundo deve estar confuso, porque se o Lucius fez aquilo, tem apenas 3 opções. Primeira, ele absorveu o coração e está se recuperando. Segunda, ele vendeu o coração, meteu o calote. E terceira, o coração do dragão nunca existiu. E é por isso que os investidores da tumba estão tão ansiosos. Além de que o Templo da Luz está na cola dele por causa das dívidas. Sim, rapaziada, até um santo tem dívidas nesse mundo. E os caras estão caçando ele com sangue no zóio. Até os malucos da quarta paróquia estão atrás dele por causa dos boatos do Lord Aldean. Além de que aventureiros vieram desafiar o Lucius, já que os Cavaleiros Gêmeos morreram. Ou seja, a terceira paróquia virou uma bagunça desgovernada.
É gente vindo de todo canto, só faltou vir debaixo da terra agora. E como eles perderam muitos guardas na tumba, nem mesmo o santo pode aguentar com esse tanto de gente indo pra lá. O Red até perguntava pro Philip se tinha algo mais importante que a terceira paróquia. Aí ele fala da outra carta que vem lá do Castelo Lindell, porque naquelas batalhas doidas da Altar finalmente houve um vencedor, e a arma que ele usa é muito famosa, a Requiem, a espada lendária. Daí depois o Branquelo chegou no Castelo Lindell, pensando que aquela espada foi a última arma que ele escolheu. Mas aquele que usa ela agora é o último discípulo do Santo da Espada, o mulherengo Arrederos, que já estava ali perguntando quem que é o Branquelo. Além de que esse safado vai se tornar, ou talvez já se tornou, o mais forte do continente. Isso tirando o Branquelo agora, né? Porque o pai tá com 2 coração de dragão. Aí vem falando dos 10 mais fortes do continente. E esse título honroso veio de um único cavaleiro. Porque 5 anos atrás eles estavam numa comemoração falando que esse cara é o mais forte de todos. Mas ele mesmo disse que não é o mais forte. E esse é o Cavaleiro Lucas. Ele falava que dentre todas as pessoas que ele já enfrentou, ele no máximo estaria no 6º lugar. O rei da porra toda gostou desse papo e perguntou quem são os mais fortes. Então falava os mais fortes, o Santo da Espada John Ho, o segundo é o grande feiticeiro da Torre Mágica Henrik, o Cavaleiro da Bênção do Templo do Céu Roland, o Lâmina Azul, em quinto a Bruxa da Floresta em Chamas Galatea, em 6º lugar tá ele, né? Em 7º o Dariel, Filho da Floresta. Em 8º seria a Maçã de Ferro do Templo da Luz. Em 9º o Rei Mercenário. E em 10º 2 pessoas que agem como uma, os Cavaleiros Gêmeos. Só que agora a gente já sabe que o Branquelo pode ser colocado lá em cima, pelo menos entre os 3 primeiros eu acredito, porque ele já tá com 2 coração de dragão, imagina quando ele rapar o 3º pra ele. Mas voltando lá na reunião, o Philip falava sobre a lista do ranking dos mais fortes do continente, porque nesses últimos 5 anos, a Opélia derrotou os Cavaleiros Gêmeos, o Rei Mercenário foi executado por traição, e assim o ranking ficou intacto por 2 anos, até o Dariel não entendia porque o Branquelo e o Red não estão nesse ranking, sendo que são fortes desse jeito. Mas isso é porque 5 anos atrás os dois ainda estavam fritando pastel de flango na feira e não tinham saído para o mundo. Apesar de que para você entrar nessa lista você tem que derrotar um deles para ser reconhecido. Daí o Branquelo lembrava que na outra vida tudo ficou um caos quando o Arrederos apareceu. Ele falou que o mestre dele morreu e assim todo tipo de lutador do mundo apareceu para enfrentar e tentar ocupar o lugar do primeiro mais forte. A própria princesa falava que essa é a questão importante, o último discípulo do Santo da Espada, já que o Santo da Espada John tem outro nome, a feiticeira Elva Laren. Há muito tempo atrás ela era conhecida como a Rainha Branca, porque a sua verdadeira identidade é a de um dragão, e também a mestra que ensinou a princesa a magia de Medea. Mas de tudo isso que ela falou, a Kiara não entendia, porque um dragão mulher usava o nome de um homem, tipo John. Não faz muito sentido, né, rapaziada? O filho do Philip perguntava se o dragão branco não foi morto há milênios de anos pelo dragão negro. Só que a verdade é que ela está selada e envia sua encarnação a cada 100 anos em busca de talentos para treinar. O problema seria que quando ela estava treinando a princesa, ela teve que voltar 6 anos atrás. Mas o que dá a bosta é que essa pessoa falava que foi ensinada por 6 anos. A Kiara já pensava se seria um impostor. Só que a princesa mesmo sabia que era verdade, já que o Branquelo baixou as conversas. Ela só tá tentando seguir o fluxo da história normal sem espalhar como eles sabem sobre o futuro. O Philip ficava na dúvida se a espada era real, já que ela possui poderes especiais. Mas o Branquelo dizia no meio que esse momento é muito estranho, porque pensando pelo lado do culto, tudo deu errado pra eles. O plano perfeito foi quebrado, fazendo eles suspeitarem deles mesmos. É tipo tu tá lá jogando Among Us com seus brode. Então a pessoa que tá tendo suspeita dentro do grupo vai ter que achar uma forma de culpar alguém e provar sua inocência. Aí o Branquelo metia logo os migué de que os suspeitos seriam o Red e o Santo, além de que eles vão achar que tem alguém atrás das cortinas, ou seja, a princesa vai parecer suspeita se for direto pra lá.
Então Branquelo falava para a princesa não ir para o castelo de Lindel, e por isso no final foi decidido. O Branquelo vai para Lindel dar uma olhada nesse vagabundo, e foi assim que ele acabou pegando doido no pulo do gato. Mas o Branquelo nem precisou falar nada e o cara já chegou pra peitar ele de frente, tipo rinha de galo, só que na vida real. Ele falava que está grato a seu mestre porque acabou de encontrar pessoas interessantes e vem chamando o Branquelo pra cair na porrada fina. Só que na mesma hora, o Branquelo abaixou o dedo com a língua do dragão e mandou ele vir que nem cachorrinho. Aí ele andava na frente e o Totozinho vinha bem atrás. Enquanto você deixava o like para ajudar nós, né família? Senão o seu botico vai ser assaltado. Então voltamos. As minas lá não sabiam o que fazer, o homem delas foi arrastado que nem putinha pelo Branquelo. Mas a outra falava que eles foram lá apenas para terminar a luta e elas não deveriam interferir. Daí a de cabelo rosa falava que gosta muito dele desde quando ele salvou a sua casa de ser destruída pelos monstros. Mesmo que esse cara seja um sádico do carai, quanto mais monstro aparecia, mais feliz ele ficava. Ou seja, é apenas um lunático que só sabe lutar e nada mais. Depois disso, o Barão até queria casar sua filha com ele, e foi assim que as duas acabaram aqui junto. Daí nessa hora, o Branquelo tomava aguinha, enquanto a nossa cadelinha estava no chão esperando. Até que muito tempo depois ele finalmente estava livre. O Branquelo ficou impressionado porque em cavaleiro normal duraria 30 minutos, sendo que ele ficou apenas 12. O outro já vinha tirando o berço da terra pegando a sua espada, porque não importa quem ele seja, já que ele é Aederos, o discípulo de Jon, o santo da espada. O Branquelo pensava que ele é mercenário demais, só os itens que ele usa é o melhor do melhor tipo, mas melhor ainda. E era por isso que ele conseguia lutar em qualquer situação. Só que nessa hora, o Branquelo puxou a braba, a espada grã matadora de dragões feitas há 1000 anos atrás. E fala que aqui está um copo de água. Se o cachorrinho conseguir derramar uma gota, ele ganha. E se o Branquelo perder, ele entrega a espada grã e o coração do dragão. Ele até perguntava se o Branquelo vencer, ele ia querer a espada. Mas não, se ele ganhar, ele que vai definir um novo apelido para esse cachorrinho. E aí o maluco veio cruzando espada na mesma hora, porque não vai virar cachorro de jeito nenhum. E assim eles cruzaram espadas de todos os lados, até que o Aederos usava a habilidade Rugido do Leão. Mas na mesma hora tomou uma lambada do Branquelo e foi voando daqui lá na China. O bobozinho assistindo falava que ele ficou muito mais forte do que da última vez. E com certeza, agora o Branquelo tem 2 corações do dragão e ele nem tá transformado, gente. Aí o bichinho vinha lá de cima com a espada, mas o Branquelo sereno não caía de jeito nenhum. Até que nessa hora uma mão esfregou a Aederos no chão e ele tava lá, embaixo, custando a levantar. Enquanto o Branquelo tava tranquilo, porque esse é o poder do dragão azul, a telecinese. Ele pensava que o Aederos que ele conheceu era a pessoa mais forte do continente, mas isso não tá nem perto das habilidades que ele tinha, porque tem uma razão para ele ter ficado tão forte no futuro. Só que dessa vez vai ser diferente, já que o primeiro adversário forte que ele encontrou foi logo o Branquelo. Ou seja, agora ele é uma espada e o Branquelo o mestre que a empunha. E desse jeito ele com certeza ganhou a batalha do cachorrinho. Daí vem mostrando 7 anos atrás. A mestra da Altar falava que seu tempo está acabando e que confiava na Altar para achar o seu caminho. Ela saiu voando pensando que havia muitas tentativas e erros. Ela ensinou uma cambada de moleque talentoso, mas todos desistiram ou era meio doidinho das ideias. Só que da última vez ela encontrou a Altair, uma criança que continua lutando sem destruir o mundo. E por isso ela espera que quando a Altair chegar no seu corpo principal, ela não esteja sozinha, e sim com um companheiro para compartilhar a sua tristeza. Só que nesta hora deu um BO, a alma dela que estava voltando para o corpo principal acabou sendo puxada para outro canto no meio da floresta, para dentro de uma super, hiper lagartixa, que na mesma hora foi pega por uma criança falando que esse vai ser o seu jantar. Aí ele pensava lambendo os beijos, nós ferve isso aqui ou bota fogo logo? E aí rapaziada, quem de vocês vai querer acompanhar ele para comer um espetinho de calango fresquinho?
E foi através desse encontro que ele se tornou o discípulo do Santo da Espada. A mestra voltou para o seu corpo cerca de meio ano atrás e pediu para ele ajudar a princesa. Mas mesmo com a cara esbagaçada, ele falava que um homem não volta atrás com a sua palavra. Então ele será o nosso cãozinho a partir de hoje. O Branquelo pensava que há apenas uma razão para esse doido se mover agora, que seria a sua sede de lutas. Ele mesmo achou que ficaria louco de tédio, porque todos eram fracos contra ele. Mas ele finalmente encontrou a sua resposta. Se bem que o Branquelo estava apenas brincando e nem mostrou todo o seu poder. Aí ele falava pro Branquelo que quando se cria um cachorro, eles não apenas caçam ladrões, precisa que se brinque e dê petisco para eles. Então o Branquelo estendeu a mão chamando ele. Na mesma hora sentou um petelecão, porque aqui tá o seu petisco do dia. Porque se o que ele disse for verdade, o dragão branco não pode mais enviar o seu avatar. E as últimas palavras dela foi: ajude a princesa. E esse cachorro tá aqui arriscando a sua vida de forma imprudente. Oh, mas você também tá sendo imprudente, filho? Aí o Branquelo falava que vai observar ele por enquanto, e no entanto eles precisam de um dispositivo de segurança. E assim 2 dias depois, na terceira paróquia do Templo da Luz, tava cheio de gente em volta. Até o Red falava que tem muitos templários, além de que também tem adoradores no meio dessa gente. A Opélia, que veio junto com ele, dizia que eles vieram disfarçados seguindo as ordens do templo para o protesto. E por isso é a mesma coisa que o Branquelo disse. Eles querem criar evidências falsas para partirem para a batalha. E sobre essa equipe inusitada no campo da frente, eles estão aqui para investigar a situação. Mas desses dois aqui eu só digo uma coisa, o chip vem forte. Dá-lhe, né, rapaziada, porque já estão tudo envergonhado pegando na mão do outro. Já que antes de sair da floresta, o papai passarinho e árvore nas horas vagas fortaleceu a habilidade da punceira. Então, quando os dois segurarem as mãos, o efeito furtividade será ativado. E isso que a árvore da vida diz. Os dois, um mais envergonhado que o outro, foram reclamar para a princesa, mas ela deu uma pá de motivos porque eles precisam enfrentar muita gente habilidosa, como a mulher sorridente, por aí vai. E é até por isso que ela quer que a Opélia vá junto com o Red. Além de que a rapaziada da terceira paróquia virou tipo uma tumba, porque eles botaram as armadilhas que tiram lá na tumba da Yuridika como sistema de defesa. E como o Red sabia onde estavam as armadilhas, ele deve ter ido junto com a Opélia nessa. Aí não tem escapatória, né? E olha que a princesa Sapeca tava ansiosa pra ver isso, porque os dois vão ter que ir de mão dada até o terceiro templo da paróquia. Ou seja, é a princesa empurrando os dois pra ficar junto. Aí me diga, vocês concordam com isso também, rapaziada? Daí depois mostrava na grande floresta. A princesa mandou todos da Torre Mágica e os soldados de Danakil ficarem aqui e ajudar a floresta a se recuperar. A princesa até pedia pra baixinha antes para ela fazer ferramentas que eles vão usar na rede do dragão de gelo. E por isso ela não podia perder essa oportunidade de ficar aqui, já que os elfos também vão ajudar nisso. Então o resto foram para a terceira paróquia, enquanto no castelo de Linadel, o nosso Totó estava no modo treino por causa do elmo de Myrtil, comandado pelo Branquelo. Aí ele foi chorar descascando Chebula, reclamando da vida, porque ele achou que esse modo treino tinha acabado com a sua mestra. Mas o Branquelo estava ali mandando o cachorrinho descascar logo, porque se ele desobedecer vai levar um choquinho nas cacholas. E com isso, Branquelo pensava que finalmente podia relaxar, porque no futuro esse idiota por desejo nas batalhas vai encontrar o seu próximo obstáculo, já que nesse ponto muitas pessoas irão depender dele, mas no fim tudo acabou e ele não conseguiu cuidar de nada. Então se ele fosse fazer bosta, o Branquelo pensava em passar a faca nele antes disso. E como o pessoal deve estar chegando na terceira paróquia, ele tem que correr para chegar a tempo, porque ele precisa resolver uma coisa antes de ir pra lá. O motivo dele não poder usar a espada da luz de novo. E aquela voz estranha que veio na cabeça dele. Essa mesma voz que pede pra você se inscrever no canal, senão o seu botico vai ser assaltado no Natal. Daí o Branquelo veio tirando um machado e um martelo da chave de prata
e perguntava se o Totó sabia usar outras armas além da espada. Aí ele já ficou com os olhos brilhando, achando que era presente. Mas hoje não, companheiro, foi martelada de todos os lados. Porque vai dar isso pra ele brincar um pouquinho. E era pro Totó tentar esculpir aquela árvore bem atrás. E ele ainda tava sem acreditar. Como é que eu vou esculpir uma árvore usando um diacho de um martelo? Aí o Branquelo começou a dar aquela provocada que ele não conseguia controlar sua mana e ele ficou animado. Mas antes de ir, ele deixou o elmo no modo casa. Ou seja, ele não pode sair do castelo. Porque o Branquelo também tá indo pra dentro da chave de prata resolver umas paradas. Enquanto na terceira paróquia do Templo da Luz, eles estão numa hidrovia subterrânea, já que essa paróquia é formada por grandes muros do castelo com sistema de segurança, além de ter muita comida, ou seja, é basicamente uma fortaleza que consegue ficar até mesmo um ano fechada. Mas de tudo, o sistema de esgoto não pode ficar completamente fechado. Então é por isso que eles usaram uma ferramenta mágica, que é a criadora de labirintos. Ela distorce o espaço e te joga pra fora. E por isso agora é hora de fazer o método hiper super secreto de entrada. Aí eles começaram a dançar um tango, veio de gatinho miau, depois veio mostrando o corpinho. E eu vou matar esse Branquelo sem vergonha. Aí depois o próximo método é andar na posição correta. E por último, a dança de salão, que inclusive foi ideia do Red. Ou seja, o chip é real, meus amigos. Só que no meio da dança a Opélia pisou no pé dele, então eles vão ter que fazer de novo, porque voltaram lá na entrada do labirinto. Daí um tempo depois, o Lúcio estava paradão olhando pra fora, até que alguém chegou com uma faquinha no cangote dele. Ele falava que se esforçou no sistema de defesa, mas ele foi a primeira pessoa a entrar. Então ele virava perguntando o que essa pessoa quer. Aí falava lá de trás, isso é um assalto, eu quero tudo que você tem. E na mesma hora foi um tapinha, jogou de lado, porque tudo que ele tem é da sua esposa. Aí ele já dava uns dengo perguntando se ela poderia poupar a sua vida em troca do seu corpicho. Mas na verdade ela tinha vindo chamar ele pra janta. Aí que você para e lembra que esse é o santo da história, né, rapaziada? Que de santo parece que não tem nada. Porque quando chegaram para comer o rango já tava até frio. Aí eu deixo pra mente de vocês imaginar o que eles fizeram para demorar tanto e a comida esfriar. Depois disso, a família foi comer, enquanto Lúcio se imaginava. Parecia feriado. Ele não tinha que trabalhar, também não estava tendo visita, só estava aproveitando a vida e o bom tempo com a família. Mesmo que em um futuro próximo, outra batalha vai começar e ele vai precisar estar nas linhas de frente. Ele lembrava até que um dos altos cargos falou que se ele fizesse a tumba, eles iriam libertar a mulher que ele trouxe da mansão do Crepúsculo que está presa em isolamento. E segundo eles, essa é a maior generosidade que eles podem mostrar. Mas é difícil acreditar numa coisa dessa agora, já que o Lúcio descobriu que os cargos mais altos do Templo da Luz estão do lado do culto. E por isso ele precisa garantir a segurança da sua família acima da liberdade. Só que nessa hora, a Cláudia dormiu no chão e ele sentiu um cheiro estranho de sonífero. Na memória, usou seu rosário para pegar a lança, enquanto um cara de cachimbo apareceu mandando ele sentar. O Lúcio olhava esse doido não entendendo nada, além de que essa tatuagem no braço é sobre uma lendária guilda de assassinos, e por isso ele não entendia qual o motivo desse mano ter aparecido aqui, já que ele até usou sonífero e não veneno. E foi aí que o Lúcio pensou numa coisa e já sorriu, perguntando se ele foi enviado pelo seu pai. E como ele demorou um minutinho só para descobrir, ele já sacou que o Lúcio não recebeu lavagem cerebral, já que o Duque Cesare Jornetti é o pai do Lúcio e irmão do Imperador, um nobre poderoso no Império. E ele fez o pedido para ele vir checar o seu filho, já que não conseguia contato de jeito nenhum com a paróquia. Só que na verdade ele está infiltrado aqui já tem uma semana, além de que também checou se o Lúcio tinha uma larva no estômago enquanto ele estava dormindo. Coisa que nem ele mesmo sabia, o cara veio praticamente que nem um ratinho, entrou, saiu, ninguém viu. Mandioca no bombril. Aí o Lúcio mandava ele falar pro seu pai que ele vai compensar as perdas do coração do dragão. Ele falou que vai contar pro pai dele, e agora que ele terminou o que tinha para fazer, tá na hora do trabalho pessoal. Onde está o Branquelo? O Lúcio perguntava como ele sabe dessa pessoa, mas isso não é da conta dele, e se ele não falar logo vai dar BO, porque ele deu veneno para 50 sacerdotes.
e quando se espalhar por todo o corpo, todos eles vão andar que nem zumbi pra fora do bueiro no esgoto. E aí que pega, porque se um deles sair, as pessoas que estiverem lá fora vão ter uma justificativa para começar uma guerra. E por isso, se ele quiser o antídoto, é melhor contar tudo que sabe sobre o Branquelo. E nessa hora já veio o barulho dos alarmes, porque dentro dos esgotos tem uma armadilha que avisa quando alguém estiver saindo. E por isso, Lucius tem apenas alguns minutos para abrir o bico. Ele falava que os cavaleiros estão na porta do lado e não vão deixar o povo passar. Então, se pensar bem, esse cara deve ter um antídoto remotamente. Mas o cara era mais esperto do que a gente estava pensando. Ele pegou todos os rosários daqueles tais cavaleiros e nessa hora todo mundo tá lá puxando a paia. O bichinho tá até babando, tá parecendo um rio. O que deixou o Lúcio sem saída. Só que na mesma hora o cara do veneno tomou uma palma trovejante. E aí ele já ficou desnorteado, pensando que coisa tá aqui. E já foi tomando mais porrada. Porque o Red finalmente chegou pro combate. Ele vinha usando a adaga, mas o Red desviava. Mas aí ele usou um negócio que a bicha soltou pra fora parecendo uma cobra com o cabo da espada. Daí enquanto desviava, ele lembrava que o Branquelo disse que esse mano é alguém que não escuta os fracos. E por isso era pra bater e capturar que a Altar dava um jeito de convencer depois. Já que esse é um cara que usa todos os tipos de veneno. Aí ele desfez a furtividade porque vai cair na porrada com a arma que recebeu a bênção da rainha. O cara dos venenos ficou sem entender nada, enquanto na Opélia ela desceu o pau nos sacerdotes que estavam andando que nem zumbi. E na verdade o que aconteceu com o nosso casal de pretendentes foi que o Red ficou puto da vida porque eles tentaram mais de 12 vezes e em todas ela pisava no pé dele. E por isso eles decidiram, cada um pegava um caminho. Então ela estava se preparando para entrar. Mas antes disso jogou umas sementes no chão para servir de barreira, porque tem algo estranho acontecendo aqui dentro. Daí depois disso a gente vê a Anjinha correndo em casa. E tudo isso era porque o Branquelo estava quebrando tudo com a sua machadinha. A Mercedes Vroom Vroom mandava ele explicar. E ele, claro, tá mudando o interior da casa porque tá precisando de uma reforminha. E aí foi sofá picotado, mesa picotada, enquanto ela mandava parar porque são itens preciosos. Mas você não sabe que o Branquelo é imparável, né, minha filha? Só que nessa hora o telefone, sei lá o que, tartaruga começou a apitar. Isso na verdade não era bem um telefone, e sim um cronômetro de tartaruga. Aí o Branquelo jogou a machadinha porque o seu molho de marinar está pronto. E quando ele tirou a toalha de cima, tava lá as costelas do dragão azul. Normalmente elas são muito duras, mas o Branquelo usou o veneno que quebrou essa proteína e agora virou uma carne suculenta e macia. Aí só faltou usar o fogo fraco para deixar a carne no ponto certo. A Mercedes só de sentir um cheiro já achou bom. Mas não é hora pra isso, porque ela só tá caindo na armadilha do homem. Ela fala que veio aqui só porque se preocupou com o barulho e manda ele fazer o que quiser. Mas ele está enganado se acha que vai ganhar algo sempre que vem aqui fazer birra. E isso na maior cara de brava. Aí o Branquelo pegou um pedacinho e veio dando na boquinha dela, mó na carinha fofa. Só que na mesma hora ele pegou a cara dela puto, perguntando por que aquilo aconteceu com a espada da luz. Ela falava que isso é um mal entendido. E ele, Brutus, jogou ela no chão porque não deveria ter acreditado nesses deuses. Porque a partir de hoje já deu de assistir lutas. Os deuses só vão ficar vendo ele descansando e enchendo a pança, coxando o saco aqui nessa sala. Só pra eles tomar vergonha na cara. A Mercedes vinha falando que vai ensinar boas maneiras pra ele. Mas na mesma hora 2 raios caiu no chão, trazendo uma carta dos deuses. Ela até falava que o que ele deseja é estar nessas cartas, porém ele só pode abrir uma delas. Então qual carta o Branquelo vai escolher? Só que antes disso, o Red estava lutando contra o safado dos venenos, enquanto ele lembrava do que a nossa sacerdote falou. Ele aplicou umas agulhas doidas de veneno no corpo e lutava de um jeito estranho, o grande Branquelo. E a última vez que ele foi visto foi junto com o grupo do santo, e por isso o safado dos venenos tá atrás dele. Mas ele vai descobrir tudo assim que derrotar o Red. Daí ele pegou seu charutão e deu uma baforada de veneno. O Red usou a sua palma para espantar tudo isso pra lá,
e na mesma hora que o Mano dos Venenos olhou pro lado, o santo já tinha sumido. Aí o Red parou conversando, perguntando se o objetivo dele é vingança contra a pessoa que usa o estilo do Rei Dragão ou do Mestre do Leste, porque 4 anos atrás ele estava sendo punido em treinamento isolado, e agora, como ele foi traído, ele se juntou ao santo. Então ele chamava o Mano para compartilhar informações ao invés de sair lutando que nem doido. Só que ele falava que se for assim, ele também foi enganado pelo Branquelo. Aí mostrava o cara dos venenos no passado, todo arrebentado porque eles foram traídos. E por causa dessa traição 4 anos atrás, a União de Artistas Marciais do Leste e a Guilda Persephone deixou de existir. Depois disso, Viper vagou pelo mundo procurando onde estava esse maldito, e finalmente ele encontrou uma dica, então não vai deixar o Red escapar daqui, porque como seu último trabalho, ele vai matar o traidor da guilda. E só de sentir essa energia de agora, o Red já ficou assustado, lembrando que no passado viu algo parecido, um monstro que poluía a mente. Aquele Shoggoth que a gente conheceu no comecinho da história, uma das criações do culto. Só que nessa hora, a nossa mulher chegou na bicuda, ela já encarou naquele olhão gritando que o cara literalmente ficou sem ouvido e não conseguia mexer nem a sua mão. Nessa hora, alguém jogou as correntes de paralisia, porque o Lucius e o seu sacerdote chegaram pra festa. Daí o Red só vinha com a mãozona pra cima, enquanto mostrava uns dias atrás. O Branquelo tinha falado pra rainha dar uma bênção pro Red, e o requisito para ativar ela é manter o contato com seu oponente por 30 segundos. E mesmo que esse seja um poder pacífico, ele também é poderoso. Por volta de 60 anos atrás, humanos vieram para a floresta buscando esse poder, e por isso ela faz ele prometer juradinho que não vai abusar disso, já que esse poder vai ajudar a gente a recrutar e persuadir um futuro aliado. Daí mostrava que mais ou menos um mês atrás, quando o grupo do Branquelo estava se preparando para a Rede do Dragão, essa cabana era um dos pontos de contato do Aldeia, um lugar onde seus subordinados beberam do vermezinho e passavam a ordem. Porque mesmo ele sendo mais fraco que os outros apóstolos, ele tinha excelentes informações no mundo todo. E foi dessa forma que ele tinha um alto rank no culto. Só pena pra ele que isso são águas passadas. O cara nascendo verme na cuca gritava "Aldeia!" e alguém pisava nele, e essa era a nossa mulher sorridente, e pegou um inseto falando que eles ficaram malucos depois que o Aldeia juntou as botinas. Ela até lembrava do seu mestre amarrado, falando que ela é a única que pode resolver essa situação. Ele quer que ela verifique isso pessoalmente e execute os traidores, porque ela é a sua sucessora, e por isso era para ela levar o grampo do cabelo como prova dela ser a sucessora dele. E assim ela saiu, porque essa é a sua primeira missão como sucessora, era salvar o seu mestre que foi preso injustamente. E ele falando que quando ela estiver no caminho de volta vai ter boas notícias sobre o seu irmão, porque as únicas duas coisas que ela teve depois de perder as memórias no acidente era que seu nome é Leia e um presente do seu irmão mais novo. E como o mestre não esqueceu da sua promessa, ela vai retribuir o favor. Eu só penso que ela é outra que está sendo usada para levar rasteira no final tipo Red, porque se falar de matar o traidor, lógico que seria o Red, o próprio irmão dela, então aí as pechinhas já não batem, né rapaziada? Daí voltando, ela mandava os caras se prepararem porque estão indo na próxima parada, porque uma variável inesperada apareceu nessa situação, e é isso que vai determinar a posição e honra do seu mestre. Aí finalmente voltamos no Red, que aprendeu a conversa fiada. Aí ele falava que tem um discípulo da sombra diferente deles, e que ela aprendeu técnicas de envenenamento. E tudo isso que ele tá falando foi tudo pensado com o Branquelo, pra não também dar tanto spoiler assim. O Red fala que 8 anos atrás seu irmão sênior usou veneno e foi preso pelo mestre. Um veneno que ele nunca soube o que era. Aí mostrava que fora do castelo os inimigos estavam em um beco sem saída. A Opélia monitorou todos os dias, mas não havia nenhum sinal de ataque. Enquanto Lucius pensava que para se prepararem para a próxima raid tem uma peça faltando, igual para os inimigos. E é por isso que eles não fazem nada além de esperar. Só que nessa hora alguém chegou para quebrar todo esse equilíbrio. O Lucius estava assustado vendo aquilo, porque o Matias estava lá. Ele falava que é o capitão da vanguarda da raid e amigo do santo há 20 anos. Mas o próprio Lucius sabe que ele é um impostor, já que o Matias virou cinzas lá na raid.
A Opélia dizia que pode ver com clareza que é mentira, porque quem está ali é uma mestra em técnicas de troca facial, a mais conhecida como a Mulher Sorridente Leia. Ele falava lá embaixo que todos eram membros do grupo e foram abandonados pelo plano maléfico do santo que se juntou aos adoradores, e por isso ele chamava todos para lutar e derrubar esse santo herege. O Red custava acreditar no que estava acontecendo, enquanto ele lembra do que o Branquelo falou. Ela não lembra de nada, além do próprio nome. O mano ali do lado falava que isso é interessante, mas sendo de carga inferior, ele não pode prender o santo. Mas se 3 sacerdotes de alto rank aproveitarem esse reporte, eles podem prender e interrogar a pessoa imediatamente. E aqui na frente tem 3 desses altos sacerdotes, o Bigode Fininho, a Caruda e o Narigão. Mas se as acusações dele forem falsas, ele será executado imediatamente pelo pecado de acusar o santo. E isso que ele estava usando era um anel dimensional. Ele invocava a relíquia sagrada de rank heróico, o Julgamento Temis. Aí ele falava para todo mundo que o anjo está assistindo, então era para se ajoelhar. Só que isso para ela é moleza, já que o julgamento de Temis detecta o som, coisas como batimento do coração, respiração, se você tá dando um tremelique na mão, ou seja, os traços de insegurança para ver se você tá mentindo ou não. No entanto, ela controla todos esses músculos, e por isso que vai ser moleza de provar que ela tá falando a verdade sobre o santo. E quando ele falou isso, que era verdade, as flechas se desfez e todo mundo ficou chocado, porque ele estava falando mesmo a verdade sobre o santo. E aí o maluco já invocou um golem gigante, porque eles vão invadir o castelo. Aí ele gritava para todo mundo que ele é o investigador do conselho financeiro e aprova esse reporte. O outro lado, o Bigode Fininho, já aprovava também, enquanto ela pensava que isso é igual uma comédia. Não existe outra palavra melhor para descrever essa situação. Se reportar o santo pode ser considerado blasfêmia, ameaçar e encurralar também é. Mas essas pessoas esqueceram seu respeito pelo santo, assim como a sua fé, em troca apenas de dinheiro. E por isso eles estão aqui no portão esperando alguém tomar partido e puxar briga. Ou seja, todo mundo é apenas um bando de covardes. E por isso ela vai colocar a casa do santo em fogo até que ele queime. Só que nessa hora chegou uma queda do trovão e perguntava se eles estão falando sério sobre isso. O povo já ficou assustado falando Damopélia. Uns ali já até trancaram o botequim, uma das 10 mais fortes do continente, a guarda-costa da princesa. Ela até perguntava pro Bigode Fininho o quão preciso era aquele julgamento. Ele falava que é 100%, mas isso tá errado. Se o homem estiver hipnotizado, ele vai acreditar na falsa informação. Isso também pega na 100% de precisão dele. Então ela falava que esse homem está mentindo. Ele está apenas alvejando o santo por inveja. E esse homem que tá bem aqui é um dos reforços que a princesa Altar mandou para ajudar eles. Ele originalmente era um servo dela, dormiu com os cavalos nos estábulos por 12 anos e você tá dizendo que ele é um adorador? Porque os outros ali começaram a falar que eles que estavam mentindo. E é óbvio que é esses caras aí que estão mentindo. Ainda mais o Sr. Matias, que tá bem aqui na frente. E nessa hora, como a roupa dela foi queimada, sua verdadeira aparência estava se revelando. Aí ela ria que nem um doidão falando que essa foi boa, porque ela acabou com seus planos pela segunda vez. O Red perguntava se ela reconhecia ele. Aí ela já gritava atrás de dor, porque se existe algo que ela vai fazer aqui hoje, é tomar a vida desse traidor. E aí já vem soprando aquele negócio do Chogote. Nessa hora, vários olhos começaram a aparecer. O Red até pensava que isso é bem diferente do que ele tinha aprendido sobre esse instrumento. E isso é porque essa é a forma evoluída do Chogote, o basilisco. Então ela chamava todos para dançar uma canção de dor e sofrimento. E aí os bichos rugiam que nem doido, e aqueles que tinham baixa defesa mágica ficaram tudo tontinho. E todos perceberam que essa habilidade era um controle e todos os monstros estavam vindo para cima. Uma galera que estava toda marchando ali fugiu pedindo ajuda. Só que lá na frente tinha um bicho ainda maior fazendo o povo se transformar em pedra. Eles tentavam usar uma relíquia sagrada para fazer uma barreira de purificação, enquanto Narizudo dizia que vai cuidar dos ataques, junto com o seu golem lanceiro. Ele já lançava uma flecha da luz furando o bicho e vinha para cima. O Bigode Fininho perguntava qual a situação dos monstros, e no caso 300 vão chegar em 10 minutos e os voadores estão quase aqui. Aí ele falava para todo mundo proteger ele e vem puxando um espelho, que é uma relíquia sagrada de rank lendário. Daí fomos ao escritório das relíquias sagradas, o lugar onde os cardeais entram em ação.
eles mandam o poder e saem lá de dentro da relíquia. Daí eles foram apontando as adagas pra cima e um tremendo poder saiu do espelho, que até o bigode fininho tava custando a segurar aquele negócio. Mas havia uma coisa que ele não sabia. A Caruda queria jogar isso no portão, porque tudo é pela vontade do Lorde Aldeia. E aí ela pegou e virou aquilo direto explodindo o portão. Aí voltou nos 3 cardeais, falando que eles devem usar o máximo do poder do santo para fazer uma guerra meio que indiretamente igual tá acontecendo lá dentro. Tudo isso para que ninguém tenha ações contra o guardião do reino, o grande dragão dourado, porque todos esses pilantras são apóstolos do culto demoníaco. Aí eles uniram o poder e mandaram mais um disparo destruindo os portões, enquanto por perto a rapaziada estava chegando a cavalo. O Dariel já estava ali ajudando no ataque de longo alcance e na mesma hora mandou o pessoal pular no 3, porque um ataque passou cortando tudo que estava no chão, até o pezinho dos cavalos não escapou dessa. A princesa olhava assustada, porque ali atrás alguém falava que essa foi a sua última sorte, porque ele é Jin Gang, o maior discípulo do estilo Rei Dragão. Daí voltamos na batalha principal. A Opélia e o Red chegaram no gingado em cima da mulher sorridente. O Red tentava mandar ela se lembrar que ele é o seu irmão, mas o problema é que a visão dessa mulher é toda tortona. Tá parecendo que ela fumou uns cachinhos bem da paz aí e tá enxergando quase nada, só uma setinha e um pouco parecendo monstro. Então ela vinha atacando o Red falando que ele não é o seu irmão. Daí nessa hora o portão da 3ª paróquia caiu. A mulher sorridente passou correndo acelerando lá pra dentro, enquanto os outros tocavam a gaita do Chogote. E dessa vez apareceu um bicho imenso, além de começar a chover tudo preto, e todo mundo que levava chuva na cabeça ficava doido da vida, já que a chuva negra é uma tempestade amaldiçoada. Os sacerdotes ali tentavam usar o poder sagrado, já que isso é um ataque mental que está afetando a mente de todo mundo que levava a chuva. Mas bem nessa hora vem uns pássaros esquisitos com cara de gente voando e agarrando o povo no chão. Daí o Red falava pra Opélia cuidar da mulher sorridente, já que ela pode reconhecer se ela trocar de rosto por causa daquela parada que a Opélia tem no olho, que ela consegue ver tudo e todas. Aí ela vinha no chutão, enquanto um dos adoradores tocava a flauta. E o bichão pegou a Opélia no ar que não conseguia ver nada, e a outra vinha por cima dela com um trovão descendente. O Viper já aparecia no meio com seu chicote de cobra, enquanto o Red já sabia o que precisava fazer, era abrir o caminho para o Branquelo, e por isso ele vai terminar essa luta de forma perfeita. O Lucius gritava no megafone para os cordeiros seguirem a luz, porque todos irão presenciar um milagre hoje. Aí a estaca da fé caiu no meio de tudo que estava lá embaixo, e o bravo finalmente chegou, que se faça luz. E assim um raio de luz apareceu e iluminou o mundo. E aí dali, o Branquelo chegou dragãozão com a espada da luz, enquanto o Ray ficava tudo impressionado. Essa luz é brilhante mesmo, caralho, a luz brilha. Ixi, é luz mesmo. A luz que só aparece uma vez a cada século. Então até o Narigudo queria saber quem é ele, mas o Branquelo pensava que na sua vida passada ninguém sabia quem ele era. E isso continuaria, porque os holofotes foram roubados pelo Aederos, que apareceu que nem um cometa explodindo, o que acabou sendo uma oportunidade para o Branquelo. Enquanto todo mundo focava, o safado roubava os itens e estava cada vez mais forte que eles. Porém, dessa vez ele não precisa mais se esconder que nem naquele tempo, já que na carta da deusa dizia para ele permanecer inabalável como o sol e puro como a neve. E o Branquelo também descobriu que não foi a deusa quem impediu ele de usar a espada, já que como ele não é um santo, ele também não pode ouvir a voz do rolê. E tudo isso é porque essa é a voz da luz. E mesmo Branquelo cumprindo os requisitos, ele foi largado no meio da praia aquela vez. E por isso que a deusa lhe deu uma próxima missão. Proteja a figura-chave por 10 meses. Ou seja, com essa missão, Branquelo pode usar a espada da luz por 10 meses como ele quiser, sem nenhuma restrição. Só que chegando no meio da porradaria, ele já abaixou o dedo, porque todos os humanos irão se ajoelhar e os monstros irão parar. E aí todo mundo foi perdendo as forças, até o nosso super hiper casal fofinho. Então o Branquelo veio cortando tudo que estava na frente, enquanto a mulher sorridente percebeu que todo mundo sempre esteve errado sobre essa situação. Não foi o santo que pegou o coração do dragão, e sim esse homem, o super Branquelo Dracônico. A mulher pensava em aproveitar a confusão para dar no pé,
mas na memória levou uma agulhada de veneno, porque esse é um truque impressionante. Ela roubou a capa de outra pessoa e mudou a energia do seu corpo sem ninguém perceber em meio que 10 segundinhos. E o bagulho é que agora ela tá cheia de partículas de veneno. E aí a tropa do Branquelo já deitou a mulher sorridente. E como o Branquelo conseguiu a espada da luz e os 2 corações de dragão, ele não precisa mais esconder a sua identidade e sim revelar no momento certo, para ter a peça-chave do quebra-cabeça que ele não tinha antes, já que ninguém queria entrar no seu grupo por ele ter sido um escravo. E foi essa palavra que quebrou seu relacionamento com a princesa, a classe social. Ele foi o único que as pessoas se recusaram a reconhecer, mas apesar disso, o inimigo era muito poderoso. Só que dessa vez a Espada da Luz é a chave para subir a sua classe social. Então Lucius dava as boas-vindas ao escolhido. Ele falava que terminou o que ele tinha pedido, porque não precisa mais se preocupar com a corrupção de Danakil. Ele já trouxe a cabeça do dragão azul para dentro do campo de batalha. E assim aquilo que o Lúcio disse para os sacerdotes se espalhou no mundo todo. Ele irá salvar as pessoas do desastre. E desse jeito os dois choravam, porque a partir de agora o Branquelo vai ser o novo protagonista desse mundo, já que todas as coisas aqui são planejadas pela deusa, e por isso todos estão se preparando, porque a luz mostrará o caminho a eles. Daí falava: e eu era o melhor discípulo dentre os aprendizes do estilo do Rei Dragão. Ele nasceu com o melhor físico para as artes e foi capaz de entender rapidamente os princípios, mesmo depois de ingerir a sua minhoquinha. Ele fez ela crescer rapidamente e obteve novos poderes. E até o nome dele era Forte. Jin significava dragão e Gang significa forte. O nome perfeito para alguém como ele. Ele é o mais forte e mais correto que qualquer outra pessoa. Pelo menos é o que ele achava, né? O pai dele sempre falava bosta sobre ele querer voltar para o leste e recuperar o seu trono. O Red era o burro do oeste que sempre rejeitou a minhoquinha. E por isso todos estão errados, e ele certo. Ou seja, esse maluco aí é um narcisista em pessoa. Ele falava que não tem sentido, já que o mundo está chegando ao fim, porque quando a era dos demônios chegar, eles precisarão ter um poder que transcenda o limite dos humanos, e um corpo e mente treinados com essa energia para eles se ajustarem no novo mundo. E foi por esse motivo que o seu pai foi expulso do leste. E até mesmo o Red, ele é um bobão sem esperanças, mas ele é o único que pode se tornar o verdadeiro dragão. Então no final, ele sempre esteve certo. O problema é o porquê das coisas ter acabado desse jeito. O time do Branquelo desceu o cacete e prendeu ele nas raízes. A princesa até pensava que esse seria o veterano que o Red falou, além de que isso seria perigoso se ela tivesse vindo sozinho pela floresta. Se bem que o grupo dela não é tão ruim não. Ela é uma causadora de dano e tem aquela mão negra que absorve a mana do oponente. A gente também tem a Kiara, que é uma suporte de magia da natureza. Ela tem as vinhas de aço que absorve a mana do oponente e prende, ficando cada vez mais duras as raízes, tipo o que aconteceu com o mano do culto aí. E também temos a Elise, que é a curadora e suporte do grupo. E é claro que vem o brabo do Dariel, mandando as suas flechas teleguiadas na cabeça de todo mundo. A princesa falava que ele deveria ter atacado com tudo desde o começo, mas desse jeito vai apenas morrer porque foi burro. Ele tava ali puto, mas só foi uma flecha arregaçando o maluco de uma vez, não sobrou nada pra contar a história depois. Mas se esse cara tá aqui, quer dizer que a mulher sorridente deve ter ido atrás do Lucius. E como ela tinha visto um raio de luz no céu mais cedo, ela não precisa se preocupar, porque o Branquelo já chegou lá. Por isso ela foi feliz, já que tá com saudade do nosso homem. Aí depois que o sol se pôs, o grupo da princesa chegou na terceira paróquia. Já rolou o beijinho na mão, e o povo tava surpreso, porque um elfo de verdade estava no grupo da princesa. Mas o que a sociedade estava impressionado é que a princesa, além de voltar com um elfo no seu grupo, ela já conhece muito bem o Branquelo. Eu diria que conhece bem demais, não é, rapaziada? O Viper, que tava ali no canto, falava que pelo rosto essa não é a pessoa que ele tava procurando, o traidor da sua guilda. O Red até queria apresentar ele pro Branquelo, mas ele mesmo não queria, porque mesmo sendo a primeira vez vendo, ele já não gostou muito do Branquelo. O Pele olhava pensando se ele teve que fazer a dancinha também pra odiar tanto o Branquelo assim, né, rapaziada?
Aquela mesma que teve o tango, gatinho miau e no final aquela dança de salão. Mas na mesma hora aí, a Elfinha chegou feliz, chamando o Viper. E ele lá com aquela cara, você de novo? E já sumiu na mesma hora, parecendo um ninja. Os caras que vieram desafiar o Santo por causa do ranking dos mais fortes, estavam indo embora, porque se eles fossem desafiar agora, ia ser cremado numa estaca, já que o povo ia ficar puto com eles. No corredor da terceira paróquia, eles conseguiram prender aquela mulher caruda, daí mostrava no arquiducado Fraser. O mano duas caras do culto ria, falando que isso aí é inesperado, do jeito que as coisas acabaram. E como o Branquelo trouxe um bom entretenimento, ele terá que recompensar adequadamente. E perguntava para o dragão dourado o que ele deveria fazer quanto a isso. Então no outro dia, as forças que estavam em volta do templo saíram da terceira paróquia. As pessoas da relíquia finalmente levaram a estaca da fé que o Lúcio estava devendo uma grana faz mocota desde quando ele pegou lá na tumba. Além de que o povo que estava por lá tinha diversas notícias para espalhar, como a morte do dragão azul, e também que eles estão se preparando para enfrentar o dragão de gelo. Os cavaleiros da quarta paróquia que vieram perguntar sobre o paradeiro do Aldean acabaram sendo jogados na prisão, né? A outra estava cansada, porque isso é muito estranho, e ela estava preocupada. Mas tanto a quarta paróquia quanto a família Lysker enviaram flores de celebração sem falar nada, mesmo que eles eram aqueles relacionados com o Lord Aldean. E por isso é como se as coisas tivessem sido resolvidas, mas ao mesmo tempo não parece que foram. O Lúcio chegou lá atrás falando que eles protegeram a vida, a honra e o dinheiro, e essa é uma vitória bem difícil de se conseguir hoje em dia. E ele de algum jeito está certo, né? Porque quando a mulher sorridente apareceu, as coisas ficaram difíceis. Mas um anjo surgiu com uma revelação e mandava o Lúcio pegar essa carta e dava um tchauzinho depois. Porque nela dizia que um emissário da deusa irá descer com um artefato divino. E aí ele já estava lá sendo crente que o Branquelo foi enviado pela própria deusa, né, rapaziada? Mas o que os outros não sabiam foi que a anjinha foi subornada na escondida com carne de dragão para entregar essa cartinha pro Lúcius. Algo claro que ele nunca imaginaria. Mas o importante agora é decidir o que eles vão fazer. O Viper estava ali no outro dia pegando a resposta do Duque, que é o pai do Lúcius. Ele dizia que vai visitar a terceira paróquia em breve e perguntou se o Viper poderia ajudar em alguma coisa. E aí ele ficou animadinho, falando que ele será de grande ajuda contra o dragão de gelo. Mas ele mesmo, com a cara de mal, falava que não é um subordinado do Duque. Ele só vai ajudar se isso tiver benefícios, já que ele não recebe ordens e ele apenas anda pela sua própria vontade. Nessa hora, alguém pergunta se a mulher sorridente tinha alguma informação útil, o que parece que não foi o caso. O Red pensava que era como ele disse antes, porque por algum motivo a bênção da rainha élfica não funciona. Mesmo que não seja uma habilidade de maldição que tenha efeito, ela fica desse jeito. Aí eles não teve escolha senão usar o soro da verdade. Mas mesmo assim, eles não descobriram onde estava a Tarântula. Aí o Branquelo chegou perguntando pro Viper se ele faria um acordo. Se ele ajudar na rede do dragão de gelo, eles irão o ajudar na sua vingança. E mesmo ele querendo rejeitar, o Branquelo chegou falando alguma coisa que ele abriu os olhos na mesma hora e falou que vai ouvir o que ele tem a dizer. Daí depois a princesa apresentava um novo membro do grupo, o Aederos, o discípulo do rei da espada John. E tava ali achando que era o bonzão, falando que é um prazer conhecer a todo mundo. E aí geral bateu palma, parecendo parabéns, feliz aniversário, porque ele está oficialmente no grupo. A princesa falava que como é a primeira vez, seria bom ele aprender com Branquela a partir de agora. E ele acabou ali tendo que aceitar com a cara mais feliz, porque vai ser difícil ganhar direito de fala aqui no meio, já que ele nem participou da rede do Dragão Azul. E se ele pelo menos tivesse entrado mais cedo, poderia até mesmo ter matado o Dragão Azul, coisa que eu sei que não iria acontecer, porque aqui temos o brabo, o Homem Branquelo. Mas pro bobão, a mestra dele tinha dito que no dia que os demônios descerem na Terra, os dragões se tornarão inimigos, e por isso ele deve matar todos antes desse dia. O problema é que obedecer essas palavras quer dizer que ele vai matar a forma original da sua mestra. E por isso a ideia dele é não matar os dragões, mas sim prevenir que o deus demônio desça pra cá. Ou seja, foi por causa desse pensamento burro que ele ferrou todo mundo no passado. E ele ainda se achava o certão, mesmo ninguém pensando igual a ele, porque todos nessa sala têm medo de enfrentar a rede do dragão de gelo ou de enfrentar o culto. Depois disso, todo mundo novo teve que sofrer aquela velha tradição do grupo, né?
Um abraço angelical da mulher que adora fazer isso e adora com gosto. E eu só digo que ela também tá meio estranha fazendo isso, né, rapaziada? Vocês não acham? Mas ela tava ali triste porque o safado do Viper escapou do seu abraço por pouco, falando que não era membro oficial, então nem vem com isso. Aí ela olhou pro lado e olhou de novo e ele sumiu. Depois a princesa perguntava se eles investigaram a mulher sorridente, mas sobre ela tem algo meio estranho. Ela não tá sob efeito de nada, e por isso a única opção é que tem algo bem lá no cérebro dela. Então seria aquela coisa, como ela sofreu um acidente quando era mais nova, ela caiu na água e foi levada. Algo no cérebro pode ter dado boró, e ela continuou vivendo assim desde aquele dia. E por isso ela deve ver o mundo de uma forma bem diferente, porque ela não vê seres humanos, como eles são mesmo. Aí o Branquelo chegou pra olhar ela, enquanto mostrava 13 anos atrás. O barco afundou e ela escapou em cima de uma das madeiras, e quando ela abriu os olhos já tinha sido carregada pelas ondas. Até que um dia ela acordou e ela tinha sido salva pelo que seria o seu mestre no futuro. Então a partir daí ela cheirava incenso todo dia e aprendia a linguagem do leste. E assim ela começou a se sentir em paz. Sua visão começou a se recuperar, mas ela via todos como se fossem monstros. A única humana que ela via era ela mesma no espelho. E por isso a única coisa que ela queria ver era o seu irmão, porque como eles se parecem, ela deve conseguir ver ele como uma pessoa em vez de monstro como ela via todo mundo. Mas mesmo ela se esforçando tanto, as pessoas ficaram ainda mais parecidas com monstros para ela. E segundo Viper, isso é uma operação que a maioria dos novos membros da Persephone recebem. Eles quebram seu corpo e usam um incenso venenoso para prender as mnemonicas, que ajuda no fluxo da mana. 9 de 10 pessoas acabam morrendo, e aqueles que sobrevivem desenvolvem uma alteração no cérebro, que viram sentidos especiais. E era usando essas setinhas que ela via que ela conseguiu fazer de modular o seu rosto para parecer outra pessoa. E como seu mestre sempre confiou nela, ele prometeu achar o seu irmão perdido. E por isso que ela tá querendo o recompensar e o salvar da prisão que o culto jogou ele. Aí voltamos no presente. Ela perguntava se o Branquelo não tá cansado de ficar aí sentado. E queria saber se ele faria um favor. Porque ela quer tomar um banhozinho, rapaziada. E faria qualquer coisa pra ele deixar isso. E ela até falava que o Branquelo pode lavar ela se deixasse ela tomar o banho, né? Aí o Brabo entrou lá pra dentro, mandando ela ficar paradinha. Enquanto a mina já tava crente que o Branquelo tinha caído no conto da sereia. E tava até babando nos dedos dele, pensando que homens são sempre o mesmo. Pois é que não se mostrou ser isso, né, rapaziada? Porque nessa hora o Branquelo mandava ela cortar esse papinho furado e mostrar esse verme pra nós. E na memória, o verme teve que obedecer por causa da língua do dragão e ela vomitou ele pra fora. Porque mesmo depois de voltar ao passado, ela ainda continua a mesma, já que na outra vida ela sempre queria usar ele para depois descartar. Então ele pisava no verme falando que mataria ela agora se pudesse, mas vai dar mais uma chance pelo bem do seu companheiro Red. E isso vai depender do comportamento dela a partir de agora, rapaziada. Daí ele usou um abra os olhos exorcizando a mulher de uma vez e depois de um tempo veio subindo as escadas. A princesa estava bem ali na ponta perguntando se ele já acabou tudo. O Branquelo dizia que fez o possível para tentar fazer ela voltar ao normal. E fala que vai demorar um pouco até tudo ficar em ordem, porque a mulher era cheia de problema. Então isso acaba que vai demorar mais do que ela imaginou. O Branquelo mesmo achava que ela seria contra consertar a mulher sorridente, já que a princesa e a Opélia estavam caçando ela, ó. E é claro que a princesa tá bolada, porque queria torturar ela e fazer tudo o que tinha para fazer. Mas de todo jeito, dá de usar ela para benefício do grupo deles. O Branquelo falava que ela desmaiou e ele fez um dispositivo de segurança para ficar vigiando. E com isso, agora ele vai poder finalmente focar no seu próximo assunto. E olha que deixar a mulher sorridente viva também não foi fácil pro Branquelo, por causa do ódio que ele possuía, já que na vida passada ela fez uma merda atrás da outra e... vocês não imaginam, né? Porque o Mamá nem contou pra nós a merda tudo que ela fez. E ele também nunca conseguiu entender essa mulher. Mas nessa hora, um sapato só passou voando na cabeça do Branquelo. E a princesa lá em cima falando que o seu nó soltou. E também parece que o outro tá saindo, né, rapaziada? E na memória que o Branquelo percebeu o que ela queria naquela carinha, já veio agarrando no beijão, porque ela fica fofa demais quando está com ciúmes. Mas por hoje ela diz que não tá com ciúmes, está apenas seduzindo o nosso homem. O Branquelo mesmo já encontrou pessoas boas e ruins na sua vida passada. Ele foi enganado e ferido de várias formas, mas
nesse mundo sombrio, a Altair foi a única que mostrou honestidade através de ações. E por isso, mesmo que ele tenha que recomeçar várias e várias vezes, ele sempre vai escolher a sua mulher. E assim a quarentena da terceira paróquia finalmente chegou ao fim. E eles anunciaram a celebração comemorando a Rede do Dragão. E no próprio banquete, Altair anunciou que planejava participar da Rede do Dragão de Gelo que vai acontecer agora. Agora não, né? Daqui a um tempo. E os investidores estavam ali animados com o grupão que ela tinha. Um matador de dragões, um alto elfo, o santo e por aí vai. Porque se continuar assim, eles vão conseguir bastante dinheiro pra rede. Mas nessa hora o Branquelo ficou esperto. Alguém veio batendo palma falando que isso é incrível. Já que esse é o Duas Caras, o Polaris Albert, o primeiro príncipe do reino Cayenne e também o Cardel mais jovem. Além de ser amado por todos. Mas por trás da máscara, a gente sabe que ele é bem o líder do culto. O Lucius veio na frente agradecendo sua vinda, pensando que ele não deve estar aqui por bons motivos. Só que ele estralou os dedos e um bando de criança começou a entrar no meio do banquete. E elas veio cantando junto com ele em volta do Branquelo, coisa que eu também não entendi, acho que ninguém entendeu isso. Porque essa criançada aí veio do refúgio de Danakil. Elas perderam as suas famílias e por isso ele agradece o Branquelo pelas crianças. Enquanto a princesa não entendia por que ele tá fazendo todo esse alvoroço pra isso. Mas é claro que uma bomba tá vindo, né, rapaziada? Logo a gente falando aqui do príncipe, o grande Duas Caras dessa obra. Todo mundo que conhece ele já tem um pezinho atrás, mesmo não sabendo que ele é o líder do culto. Aí vira bosta pra todo canto. Sorte que a gente tem o Branquelo das ideias, o grande brabo. Só tô querendo ver quando é que vai sair a luta desses dois aí no X1 brabo. Mas olha que esse pilantrinha começou a falar uma bosta atrás da outra. Das leis que diz respeito às masmorras, porque falsas avaliações precisam ser punidas com 5.000 ouros. Daí ele verificou a do coração e sim, era a punição do ouro. Já que os objetos obtidos não são de posse do grupo. O Lucius tentava pôr um basta nisso, só que o cara é doidão mesmo e tava gritando no meio que pelo menos é isso que as pessoas poderiam dizer e não ele. Porque como o ouro seria maior que a importância da deusa, né, rapaz? Aí ninguém do grupo do Branquelo entendia o que ele estava querendo dizer. Até que ele começou a falar que eles fizeram tudo sem receber nada, apenas para salvar o mundo. E por isso que ele está feliz. E respeita o Branquelo como um milagre da deusa, já que ele se sacrifica pelo bem da humanidade sem cobrar nada. E é bem isso que ele queria, lascar o grupo do Branquelo, já que para fazer as redes eles precisam de dinheiro dos investidores. E o foda seria desafiar ele aqui, o mão direita do Dragão Dourado e também o príncipe do Império. E ele ainda passou falando baixinho e zoando com a cara do Branquelo. E agora será o que o nosso brabo vai responder para ele? Mas hoje não, né, rapaziada? Porque o vídeo vai ficando por aqui. Então deixa o like se gostaram do vídeo, se inscreve no canalzinho para não perder os próximos e cola lá no nosso Discord também, né, rapaziada? O link vai estar na descrição. E assim a gente fica aqui com aquele que viu o fim do mundo, mas voltou para mudar o futuro da humanidade.